7 seleções assustadoras para a Copa do Mundo de 2026. Não é só mais um mundial, é o maior experimento da história do futebol. Okay. 3 países dividem o palco. Um continente inteiro vira cenário. Dos arranha-céus de Nova York ao calor de Miami. Quem que vocês acham que são as 7 seleções assustadoras para a Copa do Mundo de 2026? Das arquibancadas da cidade do México ao frio de Toronto e Vancouver, o mundo se prepara para um torneio que não conhece precedentes. Pela primeira vez, 48 seleções entram na mesma Copa. Mas por trás de tudo isso, existe uma pergunta que ninguém responde com segurança. Em um mundial tão longo, tão pesado e tão imprevisível, quem realmente está pronto para ser campeão? Caralho, é ano de Copa, mano. Puta merda, velho. Ano de Copa, mano. Mas há algo diferente em 2026. Dessa vez, a discussão não se limita às seleções óbvias. Há potências em reconstrução, talentos emergentes, gerações no auge e camisas que carregam um peso quase mítico. 7 delas se destacam. 7 seleções que, por motivos diferentes, têm chance real de dominar o mundo. E a primeira verdade é simples e assustadora. Nenhum favorito chega em paz. Cada um carrega uma fragilidade, uma ferida que pode abrir no pior momento. Um fantasma que insiste em caminhar ao lado do elenco. E é aqui que a história fica mais intensa. Porque enquanto essas 7 seleções se preparam para disputar o título mais importante do planeta, eu já pergunto que ninguém responde com certeza. O mais intrigante é que a resposta não está nos números, nem nos rankings. Ela aparece quando a Copa começa, quando o jogo aperta, quando o relógio pesa, quando um detalhe separa campeões de tragédias esportivas. E antes de começarmos pelo 7º lugar, existe um detalhe que pode mudar toda essa lista. Um detalhe que quase ninguém percebe até agora, mas que pode decidir o campeão mundial meses antes do torneio começar. E é justamente esse detalhe que torna o primeiro favorito ainda mais fascinante. Aqui é o Brasil! Caralho, que friozinho na barriga. O Brasil chegou a 2025 com cicatrizes abertas. A eliminação precoce na última grande competição continental, a derrota por 4-1 para a Argentina e a irregularidade nas eliminatórias expuseram um time sem alma e sem rumo. A estreia de Ancelotti não empolgou. O 0-0 contra o Equador mostrou falhas ofensivas, falta de criatividade e uma equipe confusa. Parecia que a nova era começava sob desconfiança. Na partida seguinte, porém, veio a fagulha. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0. O de Vinícius Júnior garantiu vaga para a Copa de 2026 e mostrou ainda que, timidamente, que havia um caminho. Mesmo assim, as dúvidas permaneceram. Ancelotti deixou de colocar Rodrigo, Vinícius Júnior e até Neymar. O discurso oficial foi físico, mas a mensagem parecia outra. Na seleção, ele queria jogadores inteiros, não apenas nomes de peso. Nesse contexto, surgiu Estevão, jovem, promissor, sem o peso de uma novela em volta do seu nome. Sua ascensão virou símbolo de renovação, a faísca de um Brasil mais leve, com sangue novo e vontade de vencer. O time passou a viver entre dois mundos. De um lado, o peso da história, dos grandes títulos e craques do passado. De outro, a urgência de se reinventar. A era Ancelotti não representa apenas uma mudança de treinador, mas um plano de reconstrução. Ele precisa equilibrar a pressão por resultados imediatos com a necessidade de reorganizar a identidade. Mano, vocês também acham que a nossa seleção é a seleção que tem mais pressão externa, mano? Tipo, pressão de outros países, pressão do nosso próprio país, pressão do torcedor, pressão dos jogadores em si, pressão de rede social, pressão da toda, mano. Eu sinto que toda hora alguém tá esperando muita coisa. Eu acho que isso aí já é embaçado, né, meu irmão? Da seleção. A admissão é fragmentado, estrelas em queda de rendimento e jovens famintos por espaço. Tudo isso sob a impaciência de uma torcida que não aceita menos do que o protagonismo. Ainda assim, mesmo em crise, o Brasil nunca deixa de ser um monstro adormecido. Se Ancelotti conseguir alinhar a experiência, a ousadia dos jovens e o peso da camisa, o país pode não só recuperar o futebol, como resgatar sua própria dignidade dentro das Copas. A pergunta que ecoa é direta. Com o que tem em mãos, Ancelotti consegue reconstruir o Brasil para 2026? Certo. The goal is to take Norway to World Cup and Euros. This is my main goal. Ele levou mesmo, né, mano? Haaland. A Noruega chegou à reta final das eliminatórias para 2026 com uma força que o futebol europeu nunca via há décadas. Rodada após rodada, os nórdicos deixaram claro que não estavam mais para a figuração. Nas eliminatórias, atropelaram Moldávia por 11-1, venceram Israel por 5. Mas também bater Estônia e Itália por 4-1, perderam vantagem confortável na liderança do grupo. De underdog, a Noruega passou a ser vista com um respeito real. No centro dessa revolução está o nome óbvio, Erling Haaland. Mais que artilheiro, ele é o rosto de uma nação que acordou. 11-1, presença mano, física, faro de gol e currículo de elite que ele transforma qualquer ataque em ameaça. Ao lado dele, Martin Odegaard assume o papel de cérebro, com técnica, visão e controle. Dita o ritmo e conecta a defesa e ataque. Sanderberg e Patrick Berg no equilíbrio, sustentam o meio e permitem que o time pressione alto, sem se desorganizar. No setor ofensivo,
indiscutível, Antônio Nusa e Andreas Scheder acrescentam profundidade e mobilidade. As goleadas recentes mostram um time com repertório, gols distribuídos, variações alternativas que a Noruega nunca teve. É uma seleção com plano e confiança. Mas os pontos fracos são claros. Falta sofrimento de Copa, falta experiência em jogos grandes de torneio mundial. A intensidade às vezes vira afobação, e a pressão em cima de Haaland aumenta o peso sobre todos. Mesmo assim, poucas seleções fora do eixo tradicional chegam com tanto potencial para romper hierarquias. A Noruega atravessa a Europa como um furacão com números fortes e uma geração no auge. A pergunta não é se ela merece estar entre as favoritas. A pergunta é outra, muito mais pesada. Quando a Copa começar, a Noruega manterá essa força diante das seleções gigantes ou sucumbirá à pressão de fazer história pela primeira vez? Não querendo descredibilizar. Cristiano, would you like to end your career by winning a World Cup? Wow, will be a dream. To be honest, it's World Cup. It's the most difficult competition in the world. I'm dreaming on that. I know it will be tough, it will be difficult, but dreaming is free. Calma aí também, né, ô Cristiano Ronaldo? Todo respeito aí, segura aí, mano. Dá uma segurada aí. Portugal entra em 2026 com dor, memória, responsabilidade e uma esperança renovada. Não chega apenas como candidato, chega como protagonista marcado por tragédias recentes e por um recomeço ambicioso. Essa pode ser a última Copa de Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, ele continua símbolo, capitão e mito vivo da seleção. Sua presença ainda impõe respeito. Mas o caminho até aqui foi rasgado por uma perda irreparável. Diogo Jota, 40 anos vai botar esse cara pra jogar ainda, gente? Bota ele pra descansar, cara. aos 28 anos, morreu em um acidente de carro em 3 de julho de 2025. Com o irmão, mesmo, Portugal perdeu um jogador em plena ascensão. Perdeu também um pedaço de futuro. Mesmo assim, a seleção se levantou. Sob o comando de Roberto Martínez, conquistou a Nations League de 2025 com louvor. Na final contra a Espanha, jogou 120 minutos, empatou em 2-2 e venceu nos pênaltis. Cristiano chorou, ergueu a taça ao lado dos mais jovens e transformou o título em símbolo de resiliência. A vitória serviu como recado. Portugal ainda sabe reagir. No meio campo, jogadores como Vitinha assumiram o protagonismo, organizando o time com passos precisos e maturidade. Para Portugal, 2026 é mais que uma Copa. É a chance de honrar a memória, provar força mental e transformar a luta em glória. E quando a bola rolar, o mundo verá se esse grupo marcado pela dor será capaz de transformar a cicatriz em conquista. Sur le terrain, c'est compliqué ou non, au contraire, pour vous ça glisse? Ah, mano, aí é o maior medo. Meu maior medo é só isso aí, ó. Esse é o mais embaçado. Aí é F pra caralho. Aí é embaçada essa seleção, mano. Aí não tem como, né? Até o chão treme. A França entra em 2026 como uma das seleções mais temidas do planeta. Tem um elenco mais profundo do futebol mundial, mas carrega instabilidade emocional desde a queda traumática na final de 2022. O ciclo até 2026 foi turbulento. Lesões atrapalharam as convocações de Deschamps, desmontaram o ataque em vários momentos. Mano, olha os traumas dos caras. Olha a diferença de trauma, mano. O cara só briga lá em cima no topo, a seleção dos caras pica. Esse é o trauma? E ao mesmo tempo, colocaram Mbappé sob pressão rara mesmo para seu nível, especialmente após a saída conturbada do PSG. Em campo, ele responde: fora, o peso é enorme. A Euro 2024 expôs um problema: dificuldade contra blocos baixos. A França dependia demais das jogadas individuais de Mbappé e Dembélé. Quando eles não desequilibravam, o time ficava previsível. Esse fantasma ainda ronda a equipe. O elenco, porém, continua absurdo. Poucos países conseguem montar 2 ou 3 times competitivos como a França. E é aí que nasceu outro dilema: administrar tantos protagonistas. Jogadores acostumados a serem estrelas em seu... O Doué daqui também é? Doué, Camavinga, nossa senhora. Quem que é aquele outro moleque que é bom pra novo? Que vai estar esse ano na Copa, certeza, na França também. Nossa, esse aí mesmo. Os clubes dividem espaço com jovens brilhantes que crescem rápido demais. O vestiário virou um oceano de ego, ambição e expectativa. Taticamente, a França segue mortal em transição. Em poucos segundos, uma recuperação de bola vira chance clara de gol. A profundidade de Mbappé destrói linhas, a velocidade pela direita acelera o jogo. A seleção francesa chega forte, física e tecnicamente, mas com a sensação de que tudo pode ruir num surto de ego. Pogba tá de volta. Cara, aí eu vou te falar, tá? Tu acha que pelo futebol que ele tá ali já... Tu acha que ele já é Copa do Mundo, mano? Se puxar a capivara aí, só 2 que realmente é francês. Como assim, cara? Não, com certeza sim. Isso aí dividiu o chat, hein, mano? Isso aí dividiu o chat, hein, mano? No momento em que a pressão estourar, quando o Mundial começar, a França não vai lutar só contra adversários. Vai lutar contra seus próprios fantasmas. Espanha.
A Espanha chega a 2026 como potência reconstruída. Não é mais aquela seleção presa à nostalgia de 2010. Depois da Euro 2024, a La Roja volta a ser vista como protagonista real. Classificação para o Mundial confirmou isso. Liderou o grupo E das eliminatórias e garantiu vaga com campanha sólida, terminando invicta e segurando um empate fora de casa contra a Turquia na última rodada. O elenco mistura juventude e experiência. Lamine Yamal e Nico Williams trazem velocidade e ousadia. Carvajal e Morata seguram a base da liderança. No meio, Pedri. Carvajal não tava machucado? Carvajal tá velho também, tá tranquilo, pessoal, tá tudo bem. Carvajal tá com seus 45. Zubimendi e Fabian Ruiz controlam o jogo, alternando posse, transição e equilíbrio. No ataque, a Espanha não depende de um 9 clássico. O plano é fluidez. Vários jogadores apareceram na área, trocando posição, atacando espaços. Isso torna o time menos previsível e mais difícil de marcar. O grande trunfo dessa Espanha é a confiança. Resultados, desempenho e renovação deram ao grupo a liberdade de assumir sua identidade sem medo. A Espanha volta ao Mundial para propor, não para reagir. Mas há riscos. A mistura de jovens famintos com veteranos pode gerar choque de ritmo e decisões. A pressão da história continua enorme, como se cada jogo precisasse justificar o passado recente. A final perdida da Nations League para Portugal é um lembrete disso. Quando a bola rolar, a Espanha não representará só um país. Representará um futebol que tenta provar que renasceu de verdade. A Argentina chega a 2026 com uma carga emocional que nenhuma outra seleção carrega. Essa pode ser a última dança de Lionel Messi em Copas. Pouco importa o papel tático ou o número de minutos. Sua simples presença transforma cada jogo em capítulo histórico. Messi já não é o homem que faz tudo sozinho, mas continua sendo a referência espiritual. Sua técnica, calma e leitura ainda organizam um time e mudam a atmosfera. Quando ele está em campo, a Argentina se comporta diferente. Ao redor, a base campeã segue forte, mas o ciclo pesa por renovação silenciosa. Jovens recebem espaço, ajustes são feitos e o país se prepara, ainda que contra a vontade, para o dia em que terá de seguir sem seu maior ídolo. No ataque, a dependência exclusiva de Messi diminuiu. Julián Álvares chega mais maduro. Lautaro Martínez busca a redenção. E a comissão tenta encaixar ambos em um sistema agressivo, sem perder compactação. Isso torna a Argentina mais imprevisível, mas também cria dilemas de escolha. O fator emocional será tão importante quanto o esquema tático. Para a torcida, 2026 não é apenas Messi tá velho, vai fazer nada. Nossa, não fala um negócio desse não, cara. um mundial. É um ritual de despedida, uma tentativa de dar a Messi um final à altura. A Argentina final tudo, o cara já tem a Copa dele aí, cara, deixa ele ficar de boa aí descansando. Chega como campeã vigente e como um grupo que já viveu céu, inferno e redenção, já perdeu finais, já foi massacrada, já levantou a taça, sabe sofrer, sabe responder. E aí surge a pergunta que atravessa fronteiras: a Argentina conseguirá dar a Messi o final épico que o mundo inteiro deseja, ou o peso dessa despedida será grande demais até para um campeão do mundo? Cara, eu vou infelizmente Inglaterra. A Inglaterra chega a 2026 com algo que nunca teve nesse nível. A Inglaterra chega a 2026 com algo que nunca... De boa, mano. Tá de boa, mano. Que goleirão ali não é o Pickford, que era do Everton? Nunca teve nesse nível. Status de maior favorita. Não por tradição narrativa, mas por elenco, momento e profundidade. A geração inglesa está no auge. Jude Bellingham, aos 22 anos, joga como veterano. O Real Madrid deixou de ser promessa e virou protagonista. Ele é o símbolo da nova Inglaterra. Física, técnica, agressiva e emocionalmente mais madura. Ao lado dele, o melhor grupo ofensivo em décadas. Saka, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford, além de um meio campo protegido por Declan Rice. Na defesa, John Stones e companhia dão solidez e capacidade de controlar amplitude e profundidade. A Inglaterra aprendeu a sofrer, a controlar jogos e a sobreviver em torneios longos, mesmo sob críticas ao estilo conservador. A Euro 2024, apesar da derrota na final para a Espanha, mostrou força mental. Nas eliminatórias seguintes, a seleção emendou 7 vitórias em 7 jogos. O time chega com resultados, elenco e identidade, mas o peso da história não desaparece. A Inglaterra não vence uma Copa desde 1966. São décadas de frustrações, pênaltis perdidos, colapsos emocionais e finais escapando. O trauma acompanha o grupo. Há ainda o desgaste físico da Premier League, a liga mais intensa do mundo, e a pressão implacável da imprensa inglesa. O empate vira crise, uma atuação abaixo vira debate nacional. A seleção joga com o país inteiro nas costas, e é por isso que a pergunta central é tão brutal. A Inglaterra finalmente quebrará o jejum de 60 anos ou verá o peso do passado aparecer exatamente quando estiver mais perto da glória? Mano, a Inglaterra veio com uma favorita, velho. Tá aí uma parada que a gente não espera, né? Na verdade, a gente tava todo mundo esperando, pelo visto só eu que não, né? Ô, Robertinho, tá aí, mano? Vamos trabalhar, Robertinho. O chat tá todo reclamando que tem muito AD, mano.